Muito bem-vindos para o meu canal. Hora de eu comentar sobre o 7º episódio da terceira temporada de Nanatsu no Taizai, A Ira dos Deuses Kamigami no Gekirin. Esse episódio marca o mini arco da Guerra Santa de 3.000 anos atrás, ou seja, a partir de agora voltamos para o presente e rapaz, vai ter coisa boa, isso sim. O início desse episódio é focado nos Eldris versus o Doloro, e a Diane estava no corpo dele, obviamente. O Goten mete o pé e cara, essa luta é um massacre. Os Eldris destrói o Doloro, que é impressionante porque o Doloro é o rei dos gigantes e ele é mais forte do que o Gloxinia. Aqui está os Eldris Unanico vencendo ele com um soquite só. Os Eldris até falou que ele estava utilizando o poder do rei dos demônios, ou seja, ele estava mais forte. E ele faz o ultimato ali. Ele pergunta pro Doloro: ou tu morre aqui ou tu se une a mim, qual vai ser? E o Doloro no presente fala que para um gigante correr no meio da batalha é a coisa mais desonrosa de todas. Ou seja, a Diane tá numa enrascada, porque esse é o teste dela. Será que ela vai seguir o Doloro e se unir aos 10 mandamentos ou vai morrer ali como uma gigante? Claro, para surpresa de todos, a Diane consegue passar no teste porque ela segue um caminho diferente do Doloro. Ela não foi com os Eldris, ao contrário, ela literalmente fugiu dali. Antes que alguém pergunte, quando a pessoa foge dos Eldris, sim, ela fica sob influência dele. Mas no passado os Eldris não era o mandamento da piedade ainda, então faz sentido, não é nenhum furo de roteiro não. E cara, a reação do Doloro ao ver isso é bem engraçada. Tipo, já estamos de volta no presente, geral passou nos testes deles. Bem engraçado, ou seja, ele poderia ter seguido como um gigante e não se tornado um dos 10 mandamentos. E sim, nesse episódio finalmente o King e a Diane se beijaram depois de 2 temporadas e 7 episódios dessa temporada. Meu Deus do céu, finalmente. Como a Diane recuperou a memória dela graças ao Golter, ela se lembrou que ela amava o King e não o Meliodas. É meio confuso, mas tá, né? Finalmente se beijaram, graças a Deus. Esses dois são exemplo da união de 2 raças. Basicamente geral volta para a floresta do Rei Fada. As asas do King já estão começando a crescer, que é bem maneiro. Daqui a pouco elas ficam igual a do Gloxinia, ou até melhor, não é mesmo? E cara, tem um momento ali do Gloxinia com a Gerhard, a sua irmã, finalmente se reencontram depois de 3.000 anos atrás. Lembrando que o Gloxinia só ficou com os 10 mandamentos porque ele achou que ela tinha morrido. E o Doloro é a mesma coisa, basicamente para ele não morrer, ele se uniu aos 10 mandamentos. Um ato meio covarde, ele também queria um pouco ali de poder, mas fazer o quê? Pelo menos esses 2 reis se arrependeram no último momento, ou tentaram, né? Então nós temos a história completa do Oslo, que é aquele cachorro mágico com a capacidade de criar portais. Basicamente o Gloxinia juntou 1 mais 1, porque a Gerhard falou que o Oslo nasceu logo após o sumiço do Gloxinia e a morte do Row, que é aquele traidor humano lá do episódio 6, o episódio passado, né? E sim, o Row acabou reencarnando aí nesse cachorro, que é curioso, justo um cachorro mágico. A Gerhard falou que o Oslo sempre protege ela e o King. E o Gloxinia conseguiu juntar o quebra-cabeça, que é bem maneiro. E os dois meio que fizeram as pazes. Tá, né? Como a Diane recuperou as memórias, o King tá com as asas crescendo. Eles dois decidiram se unir ao resto dos pecados finalmente. Gloxinia vai ficar defendendo a floresta do Rei Fada, ou seja, tá tudo certo. Voltando ali ao reino de Liones, vemos que tá tudo engolfado ali numa névoa. E a Merlin e os outros pecados estão reunidos lá na torre, onde os pecados foram acusados de traição, onde mataram supostamente, né? Mataram lá o Zaratras, cavaleiro comandante, bem maneiro, retornando a esse local tão icônico na série, não é mesmo? Tudo começou ali. É tão engraçado que o rei Barta tá ali tentando falar sua profecia e é sempre interrompido por alguém, pelo Meliodas ou pela Merlin. A própria, ela acaba contando a profecia, que os pecados iriam se reunir ali novamente, enquanto o reino estava engolfado por névoa. Dito e feito. Logo após isso temos a chegada do King e da Diane. O Oslo abre um portal para eles com uma certa facilidade, lembrando que na primeira temporada o Oslo meio que teve dificuldade para engolir ali a Diane, mas dessa vez foi direitinho, ela até esmagou Meliodas. No 7º episódio dessa temporada temos os 7 pecados capitais reunidos finalmente. E cara, é bem, nossa senhora, divertida ali a interação do King com o Ban e o Meliodas. O coitado do King querendo se desculpar com o Meliodas e esses dois fanfarrões só zoando as asas do King.
bem engraçado. O Rei Bartra aparece com o coração do Golter na mão. Eu sei lá, ficou meio no ar como é que ele achou aquele coração, mas fazer o que? O Golter, ao ver esse coração, tem meio que umas memórias, algo que deve ser revelado no próximo episódio, eu acho, sei lá. E cara, o Golter vê o coração e ele mete o pé. E o episódio acabou nesse cliffhanger, com os pecados indo atrás do querido Golter. E no geral foi um episódio bem decente. Eu tô feliz que a gente saiu finalmente dessa época de flashbacks da Guerra Santa, graças a Deus. Claro, de ação esse episódio teve bem pouco. Foi mais a luta do Droll contra os Elders mesmo, mas foi uma luta bem básica e foi rápida demais. A aula do Hawkeye nesse episódio é sobre as pílulas que a Diane toma, não para a gravidez, mas para ela ficar bem piquetucha, graças à magia da Merlin. Próximo episódio vai ser sobre o Golter. Finalmente devemos aprender mais um pouquinho sobre ele. Ele finalmente vai receber o coração dele, depois de sei lá quantos de milênios que ele estava sem. E basicamente é isso. Vou ficar por aqui, meu povo. Não esqueça de comentar, deixa aquele like maroto. Até o próximo vídeo, meu povo. Valeu, paz!